Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h09 e agora tem notícia boa para você, viu? Tenho certeza que você vai gostar e quem vai trazer para a gente as informações é o repórter João Fernandes ao vivo. Ô João, conta para nós o que tem aí em relação à prorrogação de IPVA, mais uma vez, é isso? Mais uma vez, Luciana, uma boa notícia, né, para o trabalhador, aliás, para o bolso do trabalhador já tão impactado por causa aí da pandemia do novo coronavírus. E é com relação ao IPVA, a gente vê aqui, ó, estamos na Avenida do CPA, a importante via aqui da capital, não é? Já muito movimentada agora pela manhã. A gente vai falar deles aqui, ó, dos automóveis. Aqui o governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Fazenda, Cefaz, prorrogou o calendário de vencimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA, para os meses de agosto, setembro e outubro. Essa é a terceira vez que a cobrança do imposto estadual referente ao ano agora de 2021 é prorrogada pelo Executivo. O calendário original, só para lembrar, previa o início dos vencimentos a partir de janeiro deste ano, só que foi prorrogado primeiramente para março e depois para o mês de julho, para este mês. A alteração ela foi publicada no Diário Oficial de ontem. Agora, com essa alteração do calendário do IPVA, para este ano fica da seguinte forma, então presta atenção aí para quem está acompanhando o ANF. O vencimento das placas com finais 1, 2 e 3 e 4 foram prorrogados para o agosto e para as placas 5, 6 e 7 para o mês de setembro. Já as placas com finais 8, 9 e 0 tiveram a cobrança prorrogada para o mês de outubro. Os descontos de 5% e 3% para os pagamentos à vista, eles foram mantidos, tá? Assim como o parcelamento em até 6 vezes, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse o ano de referência. Além de amenizar os impactos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19, a alteração do IPVA 2021 tem como objetivo adequar o calendário de vencimento com os prazos estabelecidos para a remissão do tributo. Então, vou repetir para você aí, ó. Olha só, a alteração ficou da seguinte forma: placas com finais 1, 2, 3 e 4 foram prorrogadas para agosto. Já placas finais 5, 6 e 7 para o mês de setembro. As placas 8, 9 e 0 tiveram a cobrança, então, prorrogada para o mês de outubro. Os descontos de 5% e 3%, eles também continuam valendo. Aliás, vale também o parcelamento em até 6 vezes. Uma boa notícia, né, Luciana? Para quem está aí apertado, não conseguiu colocar as contas em dia por causa da pandemia. Então, mais uma vez, o pagamento desse imposto do IPVA foi prorrogado aqui no estado. Viu, Luciana? Volto contigo. Não. Olha, João, obrigada, viu? Com certeza um alívio aí para o bolso dos matogrossenses. Boa quinta-feira para você, bom trabalho aí para a sua equipe, viu? Olha só, gente, agora, né, a gente viu aí um fôlegozinho para o bolso dos matogrossenses com mais uma prorrogação do IPTU, mas eu vou chamar aqui o professor Haroldo Arruda, que quer trazer uma informação para a gente, um destaque. Tudo bem, professor, mas só lembrar o seguinte, é uma prorrogação, tá? Tem que pagar. Não é uma anistia, mas tem que pagar, guarde o dinheiro. Guarde o din-din aí. Não gasta não, que pode fazer falta lá na frente. A anistia não está existindo para nada, né, Kleber? Exatamente. Quero chamar a atenção de uma notícia na capa do jornal A Gazeta, tá na capa, só que aqui na parte de baixo, aqui, ó. Segunda dobra, professor. Segunda dobra. Emanuel teme caos e exige doses extras, né? Essa publicação de hoje aqui do jornal A Gazeta. Por que eu estou trazendo essa notícia para vocês hoje, né? Porque, inclusive, diz assim, ó, temendo que o pior aconteça em Cuiabá, após a descoberta de uma nova variante do coronavírus na capital, o prefeito Emanuel Pinheiro subiu o tom e exigiu que o governo federal envie doses extras de vacinas de forma urgente. Por que eu estou trazendo essa notícia para vocês? Porque eu acabei de ser notificado aqui no celular, está confirmada a transmissão comunitária da variante Delta em São Paulo, né? Acabou de ser publicada essa notícia. Isso é muito preocupante, porque a taxa de contaminação da Delta é infinitamente mais rápida
e mais poderosa do que as outras variantes, né? Existe também já em estudo a possibilidade dessa transmissão comunitária no Rio de Janeiro e no Paraná. Então, nos próximos dias, nós teremos uma resposta com relação a isso. Por isso que eu estou trazendo exatamente essa notícia. Professor, eu assim, entendo, acho que é preocupante, mas eu tenho algumas perguntas a fazer, inclusive ao prefeito. Primeiro, já testou todas as pessoas que tiveram contato com as delegações em cujos membros foi detectada a variante Delta em Cuiabá? Não. Lá é a variante colombiana, não tem nada a ver com a Delta. Pois é, tudo bem, não, a colombiana, perdão. Eu estou falando da Delta. Não, ok, não. Não tem nada a ver com a colombiana. Pois é, mas eu trago aqui o prefeito alerta por causa... o que ele alerta é o seguinte, nós tivemos dois casos confirmados, nós tratamos variante colombiana. Da variante colombiana, e é por isso que ele pede o alerta, por isso que ele exige, a notícia é essa. Não, é Delta que ele está falando. Aí você ele não fez fala, o paralelo, né? Não, ele fala da Delta, ele não fala da colombiana. Pois é, mas quem teve aqui, o caso que foi confirmado aqui foi o da colombiana. E quais as medidas de verificação disso que as autoridades sanitárias do município e do estado já tomaram? Acho que isso é importante a gente saber, professor. Não, é verdade, você tem razão. Sim, senhor. Você tem razão. Sim, eu senhor. que me enganei. Sim, senhor. Né? Porque isso volta ele está lá na Copa falando América. das duas pessoas da delegação colombiana. É, isso aí, da Copa E América. eu estou trazendo a informação da paralelo, variante do exatamente. paralelo. Então é preocupante Você tem igual, razão, não você tem deixa razão. de ser preocupante, mas eu volto à questão que eu disse ontem aqui, ou anteontem, eu não me recordo. Ok, beleza, as duas pessoas, beleza sim, né? Ok, entendemos a gravidade da situação. E o que foi feito sobre isso aqui? Pronto. Já foi testado todos os funcionários dos hotéis, motoristas de ônibus, todas as pessoas que estiveram em contato com essas pessoas? Já foi testado? Já sabe se essa cepa, essa variante, ela ficou com alguém local aqui? Não vi falar mais Porque senão disso. o resto, professor, é discurso político também. Que eu acho justo, nós sempre dissemos aqui que era sim importante, que ele tinha feito um golaço quando tentou obter essa contrapartida das doses extras de vacina em razão da Copa América e tal, mas agora o que eu advirto é que nós não podemos criar falso alarme também, pânico. O pânico não é um bom conselheiro nesse momento, a gente precisa agir com prudência, com seriedade, mas sem causar pânico. Porque senão daqui a pouco tem gente pulando da ponte Sérgio Mota. É grave a situação. Então, assim, eu acho que a prefeitura tem que, inclusive para calçar esse discurso dele, essa reivindicação, calçar com esses testes, né? Para justificar, Para né? justificar. Porque até a semana passada havia aí, né, um rastreamento em relação, professor, a essa pessoa em São Paulo que estava com essa variante a Delta. Um homem de 45 anos, 40 pessoas já foram testadas, mas até o momento não houve a confirmação de que, de fato, existe a disseminação dessa variante lá na capital paulista. Pois é, confirmaram Então, agora a transmissão comunitária. acredito que seja apenas uma possibilidade de transmissão comunitária, professor. Não, pois é, porque a até, informação que eu tenho... porque das fontes É oficiais, pode ser que algum quadro tenha mudado, porque ver aqui. até onde Acabou de ser publicado. havia feito a confirmação é de que 40 pessoas foram rastreadas, justamente porque temia-se essa disseminação comunitária. Aqui, ó. Prefeitura de São Paulo confirma a circulação de variante Delta. Eu estou vendo Com aqui na transmissão CNN, a comunitária. Prefeitura de São Paulo admite risco, né? Isso Exatamente, é de qual risco, fonte aí, é professor? risco. Que é Folha. Folha de São Paulo? Está sendo feito um rastreamento, existe o risco e teme-se a disseminação em massa, mas isso ainda não o é G1 uma confirma confirmação, Confirma também? mas já tem É a mais de uma disseminação. fonte aí, isso aí mesmo, tá certo. Estadão, confirmado. Tudo Ainda não confirmado. tem a identificação da origem da variante Delta, porque esse primeiro contaminado nesse paciente de 45 anos, ele disse que ele não foi para outro país e também não teve contato com pessoas de fora. Né? Mas ainda está analisando, porque trouxe o número do contágio, porque 40 pessoas foram monitoradas que têm contato com esse homem de 45 anos, algumas tiveram a Covid, mas sem a presença dessa variante Delta. Já que a gente está falando lá de São Paulo, os metrôs estão parados lá hoje. Parados, viu? Não sei se tem alguma relação com isso ou não, a gente não tem informação, nem lá havia informação do motivo dessa paralisação. É que Então, isso é muito tá um preocupante. caos A lá transmissão hoje. comunitária é muito preocupante porque você tem uma situação que realmente o contágio aumenta muito rápido, né?
Perfeito. Agora, mais alguma colocação, Kleber? Não, sobre esse assunto, eu acho que é o rigor mesmo que a gente precisa ter, mas eu mantenho aqui a posição de a gente deve evitar o cuidado, né, com a exploração política. Às vezes ela é importante, o senso de oportunidade, que eu acho que é o que caracterizou bem a postura do prefeito Emanuel e depois do prefeito Calil, nesse episódio da Copa América, é senso de oportunidade que eu acho importante o político ter, a gente ter na vida da gente, né? Tem uma frase que fala assim, o cavalo passou arriado e eu não montei. Então, assim, isso é senso de oportunidade, não confundir com oportunismo, que qual que é a diferença? O oportunismo é mais irresponsável, inconsequente, que ele só está aproveitando a situação para marcar uma posição política sem medir a consequência daquilo. Então, assim, nós não podemos transformar algo que era salutar, que é esse senso de oportunidade de tentar conquistar doses extras da vacina para Cuiabá, com oportunismo de fazer exploração política irresponsável com um assunto que é muito delicado. Então, para a gente não perder esse tom aí, que a coisa vai bem. Vou assinar embaixo aqui, tá bom? Sim, Está senhora. endossado, Kleber Lima. É isso aí. Vamos que temos mais uma reportagem, viu? Quem vai trazer detalhes pra gente de um fato que você vai ficar preocupada aí, vai ficar com a pulga atrás da orelha, é a repórter Nayana Bricá em relação à investigação das obras lá no Mercado do Porto. Será que tem aí irregularidades em um aditivo milionário? Vamos entender então na reportagem. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para apurar possíveis irregularidades em aditivos da obra do Mercado do Porto aqui em Cuiabá. A obra agora segue com a Secretaria de Obras Públicas e o vice-prefeito e também secretário de Obras Públicas, José Roberto Estopa, está aqui com a gente e vai explicar melhor esse inquérito que foi, na verdade, aberto pelo Ministério Público Federal. Secretário, quais foram esses aditivos, quanto a obra custava inicialmente e quanto passa a custar? Veja bem, primeiro nós temos que esclarecer que esse processo nasceu a partir de uma denúncia e que cabe ao Ministério Público realmente o papel de investigar e de fiscalizar. Tá? Estamos encarando isso com bastante tranquilidade, até porque não há nada de irregular. Os aditivos, eles foram tanto positivos quanto negativos. Isto é, em alguns momentos houve aditivos que aumentaram o valor e houve aditivo que diminuiu o valor. Valendo ressaltar que a reforma e ampliação da Feira do Porto é um processo complicado porque são 4 emendas diferentes. Uma para a ampliação, que a gente conclui e entrega para o aniversário de Cuiabá. A outra é a climatização, que está junto com ampliação, climatização e ampliação, que é outra emenda diferente. Uma para a requalificação do atual mercado que existe hoje, portanto, nós temos que terminar a ampliação, entregar para depois requalificar. E a última emenda é a requalificação do entorno. Então, na verdade, será ali, sem dúvida nenhuma, um novo cartão postal e pode ter certeza que nós vamos prestar todos os esclarecimentos ao Ministério Público Federal. Tenho certeza que tudo vai dar certo e a população cuiabana vai ganhar um novo cartão postal. Obrigada, então, secretário de Obras Públicas e também vice-prefeito José Roberto Estopa, falando sobre esse aditivo que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal em relação às obras do Mercado do Porto, que recebe o nome de Moisés Antônio Nadaf e deve ser entregue totalmente até abril de 2023. As imagens são de Agnaldo Gomes, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Opa, Nayana, obrigada, viu, pelas informações. Gente, uma obra tão aguardada, né? Há anos que já poderia ter feito a revitalização do Mercado do Porto e aí, enfim, a obra começa e aí suspeita de irregularidade, história de aditivo, Kleber, uma obra cara. Professor, o Mercado do Porto poderia ser um cartão postal para Cuiabá. A obra começa, aí tem suspeita de irregularidade e aí? Pois é, inclusive foi uma promessa de campanha, né, importante, e que deve acontecer, até porque ali, além de ser um centro de distribuição de produtos básicos, né, de alimentos básicos, hortifruti e granjeiros, é muito importante também que todo local que você vai em uma cidade, como o Porto, por exemplo, é um ponto turístico. De se passar em São Paulo, por exemplo, você tem lá o mercado, que também é um ponto turístico muito respeitado e muito visitado pelos turistas. E aqui também tornar-se-á
Não tenho dúvida. Você quer conhecer a cultura de um povo, é isso. Saber como ele fala, música, o que ele pinta e o que ele come. Exatamente. Isso é cultura. Isso é cultura. Quer fazer aquela explicaçãozinha? Eu acho importante a gente entrar, a notícia sobre a variante Delta. Por que a Prefeitura de São Paulo confirma a transmissão comunitária? Eles investigaram 40 pessoas, tem uma pessoa contaminada, um homem de 45 anos em São Paulo com a variante Delta, uma. A Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica investigou as 40 pessoas mais próximas dele ou com as quais ele conviveu nos últimos dias e nenhuma delas testou positivo. Por isso então, eles não conseguem determinar. Ele pode ter sido contaminado em qualquer lugar. É difusa essa possibilidade. Por isso que é comunitário. Por isso que se chama comunitário. Não significa ainda que a gente tenha muitas pessoas contaminadas. Para as pessoas entenderem também. Né? Mas estamos no escuro. No escuro, o que é mais grave. Que é muito mais grave. É isso que você não sabe aonde atacar. Exatamente. E estamos torcendo para que não aconteça aí uma disseminação em massa. Sobre o assunto que você trouxe agora, Luciana, do VT, da obra do Porto, ontem eu fui investigar um assunto até que foi manchete aqui do Jornal Gazeta, que os órgãos de controle de Mato Grosso, o Ministério Público Federal e Tribunal de Contas, enviaram documentos para a CPI da Covid relacionados às aquisições de produtos e serviços durante a pandemia pelo governo do estado e as prefeituras. No TCE, por exemplo, eu falei com algumas fontes, lá entre as quais conselheiros, e o que eles disseram é o seguinte: olha, nós recebemos cerca de 200 denúncias pelos canais de ouvidoria e a gente começa a apurar. A maioria foi descartada, inclusive. E algumas que tinham algum indício, a gente instaurou os procedimentos, as representações, as investigações, para poder apurar, mas uma palavra que um conselheiro me falou em off é o seguinte: nada emocionante, ou seja, não tem nada relevante, nada grave, nada que possa ter caracterizado uma fé deliberada. Então, assim, eu estou dizendo isso para a gente, às vezes, assim, esperar, ter um pouco de cautela, para esperar as investigações avançarem um pouco mais, né? Antes de concluir que está condenado, teve corrupção em qualquer coisa. Gosto de ver quando você fala assim, porque eu lembro exatamente do caso Covaxin. Mas é a minha postura também lá. Ainda não existe prova. Não existe prova. Com certeza. Então vamos aguardar. Entendeu? Eu tenho algo para dizer. Eu tenho algo muito sério para dizer. Portadora das más notícias, todo dia. Acabou o programa lá, acabou. Alguém tem que fazer o serviço sujo, né? Já que eu estou aqui no Centrão, ó. Você está vendo que é ela, né, que acaba com a brincadeira. Você está vendo que é a brincadeira. Já que eu estou no Centrão, né? É Centrão. Assim, lembra que a gente falou ontem? Quando a culpa é sua, você põe em quem quiser, transfere. Gente, bom dia para você, uma ótima quinta-feira. Até amanhã tem mais o programa A Notícia de Frente. Fiquem com Deus. Uma excelente quinta-feira a todos. Coraçãozinho aí do Kleber Lima, apaixonado. Sempre.